paz, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos dar continuidade estudando 2 Samuel, capítulo 6. Há mais de 4 anos que estamos estudando, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós temos a informação de que Davi, já reinando sobre todo Israel, não somente em Hebrom, mas agora também em todo Israel, de norte a sul, reuniu os melhores guerreiros de Israel, ao todo 30 mil guerreiros. E por que ele reúne esses 30 mil guerreiros? Para garantir, que os filisteus não venham atrapalhar o seu projeto. Que projeto é esse? O projeto de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque nós estudamos semana passada que Davi tomou a cidade de Jebus, que é a antiga Jerusalém, e a transformou em Jerusalém, e para lá ele levou a capital da nação e construiu a sua cidade, chamada Cidade de Davi. Versículo 2 do capítulo 6 diz que ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, Judá, para buscar a Arca de Deus. Então, depois que Davi se estabelece, como já falamos, ele conquista Jebus, transforma a cidade em Cidade de Davi, tem aquela guerra contra os filisteus, que a gente viu também no capítulo anterior, e agora ele se preocupa em trazer a Arca da Aliança. Isso é muito interessante, porque antes dele, quem reinou foi o rei Saul, que nunca se preocupou em trazer, em ficar próximo à Arca da Aliança, e Davi vai ter essa preocupação. Tá? E o texto continua dizendo que a arca, sobre a qual era invocada o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Então, você lembra, já deve ter visto a imagem da Arca da Aliança, que acima da Arca da Aliança você tinha a imagem de 2 querubins, ok? Que, na verdade, chama-se o propiciatório. Então, alguns até confundem, acham que a Arca da Aliança é um único objeto. Não é. São 2 objetos. Você tem a Arca da Aliança e você tem o propiciatório, que é uma espécie de tampa. Não é a tampa, é o propiciatório, que é onde ficam os 2 querubins. Okay? Então, são 2 objetos, mas que muitos pensam que é um só. Versículo 3. Puseram a Arca da Aliança numa carroça nova, uma carroça puxada por bois. E aí que começa o problema, Porque Davi, ele ou desconhecia, ou ele pecou por não procurar conhecer a maneira correta de se conduzir a Arca da Aliança, maneira esta estabelecida lá na lei mosaica, que já estava registrada no Pentateuco, no livro de Números, capítulo 4, versículo 15, também em Números, capítulo 7, versículo 9, E, por conta disso, por falta desse conhecimento, ou por falta de não buscar o conhecimento, eles levaram a arca em carros de boi, levaram da casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab, amados, cerca de 70 anos. É isso mesmo, alguns pensam que é 20 anos, porque o texto fala 20 anos, mas 20 anos a partir da vitória de Samuel, onde ele proclama, lá em 1 Samuel capítulo 7, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, ok? A partir dali, 20 anos. Mas não vamos esquecer que você tem depois 40 anos do governo de Saul, que aí você soma 60 anos, e você tem o período de 10 anos do governo de Davi. Então você tem um total de 70 anos que a arca está na casa do levita Abinadab, lá na colina. E os seus filhos Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, conduziam essa carroça. Chegou a aguinha fresquinha aqui, trago pelo nosso irmão Sérgio Amado, que está nos dando essa
grande assistência nesse projeto maravilhoso. Inclusive, eu quero lembrar que, se você quiser fazer alguma pergunta, uma participação, um comentário, coloca aí, tá bom, nas nossas redes, e no nosso próximo quinta-feira, ok, a gente vai estar trazendo aí as respostas e comentários. E não deixe de dar aquele like, porque vai valer um like o estudo de hoje. Beleza? Então, a carroça só podiam ser levados as cortinas e as colunas do tabernáculo. Você não podia levar os objetos sagrados em carroça, não, de maneira nenhuma. Os textos lá de Números 4 e Números 7 deixavam claros que os utensílios sagrados só poderiam ser levados pelos levitas coatitas nos ombros. Isso depois que os objetos sagrados eram cobertos pelos sacerdotes, porque os levitas não podiam nem olhar para os objetos sagrados, nem olhar, ok? Quando desmontavam o tabernáculo para conduzir o tabernáculo no deserto, os sacerdotes, né, quando a nuvem se movia ou a coluna de fogo se movia, então os sacerdotes cobriam os objetos sagrados, davam lá um ok para os levitas, coatitas, tá? E os coatitas, então, pegavam e, através de varais, colocavam os objetos sagrados nos ombros e conduziam assim, jamais em carros de bois. Em carros de bois, levavam-se as cortinas, que eram pesadas, e as colunas do tabernáculo também eram muito pesadas. Essas sim eram levadas em carros de bois. Mas os utensílios sagrados, jamais, tá? Mas eles foram copiar os filisteus. Será? Coloque aí no comentário aí. Será que foi porque os filisteus devolveram a Arca da Aliança em carros que não eram nem de bois, eram de vacas, né? Vacas. Trouxeram, devolveram a Arca da Aliança. Será que foi por causa disso que Abinadab, né, resolveu conduzir a Arca da Aliança lá de Gibeá para Jerusalém? Será que eles estavam copiando a maneira como os filisteus fizeram? Coloca aí nos seus comentários. Versículo 4. Com a arca de Deus, Iaiô andava na frente de Davi e todos os israelitas. Iam cantando, versículo 5, e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos, enfim, todo mundo alegre, aquela felicidade, aquela alegria, né, porque estavam conduzindo a arca, embora de forma errada. E aqui eu paro para fazer uma meditação, porque o culto, né, não é para mim, não é para minha alegria. Não adianta, irmãos. Tá? Tem que ser para o Senhor. Se não for como Ele quer, não adianta ter festa, não adianta ter dança, não adianta ter canções, se nós estamos fazendo errado. Então eles estavam fazendo errado, mas estavam cantando, estavam dançando perante o Senhor, mas não adianta fazer tudo perante o Senhor se você não faz conforme a vontade do Senhor. Por isso que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele vai dizer a ela o seguinte, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde está a verdade? A verdade está aqui, ó, na palavra do Senhor. Então tem que ser como Ele quer e não como eu quero. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, que depois passou a se chamar até a eira da tragédia, tá? Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram, e aí a arca parecia que ia cair, e Uzá, cheio de boas intenções e com um coração até muito sincero, Uzá também era um levita, né, filho de Abinadab, ele, para impedir a queda da arca, ele segura e coloca as mãos na arca. Ei, irmãos, e aí acontece essa desgraça, porque na mesma hora a ira de Deus, diz o texto, se acendeu contra Uzá, versículo 7, por seu ato de irreverência. Irreverência por quê? Porque Uzá era levita, ele sabia que ele não podia tocar na arca jamais, entendeu? Jamais ele poderia tocar na arca
do Senhor. Ah, mas ele fez isso com boas intenções, pastor. Pastor Vitor, ele fez com toda a sinceridade. É verdade, irmãos. E nós temos cometido muitos pecados com muita sinceridade. Você sabia disso? Que com muita sinceridade, às vezes a gente comete pecados. Com muita sinceridade nós fazemos aquilo que não é da vontade do Senhor. Às vezes, com nossos corações cheios de boas intenções, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus não nos mandou fazer. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Uzá, né? Então, nós temos essa mania de achar que podemos fazer aquilo que o nosso coração deseja fazer. Não, não é assim. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, nos direcionou a fazer. Ok? Então não podemos ser levados pela vontade da alma, né? Jamais. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, pela melhor boa intenção de usar, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele, no versículo 7. E no versículo 8 diz que Davi ficou contrariado. Mas contrariado por quê? Ele, como rei, ele deveria ter buscado, procurado saber, consultado ao Senhor. Davi já sabia consultar o Senhor. Ele consultou o Senhor lá em Ziclag, ele consultou o Senhor na guerra contra os filisteus, ele consultava o Senhor em diversas ocasiões. Davi conhecia, discernia a voz de Deus. Por que ele não consultou o Senhor sobre a maneira como conduzir, como, né, levar a Arca da Aliança de Gibeá para Jerusalém? Ele não consultou. E agora ele está aqui contrariado, sem razão, né? Porque ele não consultou o Senhor. E o texto vai dizer o seguinte, que ele ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Então, o texto insinua que ele ficou contrariado com o Senhor. Quer dizer, ele quase que transfere a sua culpa para Deus. Tá? Pelo menos eu entendo assim. Não sei se você entende assim, mas eu entendo assim. Tá? Que ele não assume a culpa de não ter feito conforme a vontade de Deus. E como tudo dá errado, é fácil ficar contrariado. Ah, porque o Senhor se manifestou em ira. Não. E aí, versículo 9, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Em nenhum momento ele para consultar a Deus, onde foi que ele errou, onde foi que ele se equivocou, o que ele fez de errado. Não, ele me parece que Davi aqui, nesse momento, Davi não era vitimista, mas nesse momento me parece que ele se vitimizou, não assumiu a responsabilidade do seu ato errado, tá ok? E aí ele vem com essa pergunta, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor, né? E aí, versículo 10 diz que ele desistiu, né? Por isso ele desistiu. Desistiu quer dizer que tudo aquilo que começa na carne vai terminar na carne. A euforia deu lugar ao desânimo, deu lugar à desistência. Por quê? Porque começou errado. Entendeu? Por isso que ele desistiu. Muitas pessoas começam as coisas naquela euforia e desistem. Por quê? Porque já começou errado. Entendeu? Começou no ímpeto. Não começou na vontade. Porque quando você começa algo debaixo de uma direção, de uma convicção da vontade, por maiores que sejam as adversidades, você vai continuar, você não vai desistir. Por maior que seja o obstáculo, você vai continuar, não vai desistir. Agora, se for no ímpeto, na euforia, aí vem logo o espírito da desistência. E aí o versículo 10 diz que ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso, ele leva para a casa de Obed-Edom de Gate. Obed-Edom era um levita que morava ali na cidade levítica chamada Gate-Rimon. Essa informação nós temos lá em Josué 21, versículos 24 e 25. Prosseguindo aqui no versículo 11, tomar aqui minha aguinha. A arca do Senhor
fica na casa de Obed-edom por 3 meses. Veja bem, ela ficou 70 anos na casa de Abinadab e não se tem nenhuma notícia de que algo tenha acontecido de especial na vida de Abinadab nem da sua família, mas ela fica 3 meses na casa de Obed-edom e o texto vai dizer que o Senhor o abençoou e também toda a sua família. De tal maneira o abençoou que houve um transbordo de bênçãos que chegou notícias lá na cidade de Davi e chegou aos ouvidos de Davi, versículo 12, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Olha só. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Só que agora nós temos uma informação que nós não temos aqui em 2 Samuel capítulo 6, mas nós temos essa informação lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, e que eu preciso ler, porque essa informação ela é muito importante para nós. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 a 6, o Davi agora se informou, ele se preocupou, ele consultou a palavra de Deus para saber como conduzir a Arca da Aliança. E olha o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a Arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a Arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. Olha, agora ele está com cuidado, está vendo? Ele está ciente do que ele vai fazer, para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Versículo 3, eu estou em 1 Crônicas 15. E Davi ajuntou todo o povo de Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate. Olha o cuidado que ele teve agora, os levitas de Coate, os coatitas. Tá? Os filhos de Coate, Uriel, o príncipe, seus irmãos, 120 levitas coatitas. Ele chamou também os meraritas, tá? Que eram os levitas meraritas. E chamou também os levitas gersonitas. Então agora Davi tem outra postura, postura de quem procurou conhecer a palavra, a maneira correta de servir ao Senhor. No versículo 12 de 1 Crônicas 15, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos. Olha o cuidado de Davi agora para levar a Arca da Aliança. Falando para os levitas: santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a Arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Vocês estão vendo uma postura diferente em Davi agora? Diferente, né? E finalmente o versículo 13, que é importantíssimo, olha. Pois que porquanto primeiro, ele está se referindo àquela primeira experiência trágica da morte de Uzá. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizeste, quer dizer, vocês não se santificaram, ninguém se santificou, nós fizemos a moda, vamos embora, né? E o Senhor fez rotura em nós, o Senhor nos disciplinou, porque o não buscamos segundo a ordenança. Pronto, está aqui, irmão. Nós não buscamos segundo a sua ordenança. Nós fizemos conforme a nossa vontade. E por isso que deu tudo errado. Pronto, está aqui registrado. E nós devemos aplicar essa palavra hoje às nossas vidas. Todas as vezes que nós fizermos qualquer coisa segundo a nossa vontade, vai dar errado, querido. Então procure fazer conforme o que está escrito na palavra do Senhor. Versículo 13, e já estamos caminhando para terminar. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, agora fazendo certo, tá? Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo, bonito, tá? Então, os levitas
coatitas, levando agora a Arca da Aliança sobre os ombros, davam 6 passos. No 7º passo, eles ofereciam um sacrifício de louvor, de adoração, né, de gratidão ao Senhor. Então, eram 6 passos do homem, e o 7º passo é o passo de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Então, nunca caminhe sozinho, meu irmão, tá? Então, você precisa caminhar com o Senhor. Por isso que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou e estabeleceu esse descanso para os homens, mas esse descanso não é descanso de quem vai dormir o dia inteiro, não. Esse descanso, o Shabá, é o descanso de quem vai viver um dia para reservar esse dia para uma relação com o Pai, entendeu? É um dia de relacionamento com o Senhor. É o 7º dia, tá ok? Que você pode escolher segundo a sua agenda. Tem pessoas que trabalham no domingo, trabalham no sábado, e aí você pode fazer o seu Shabá na segunda, na terça, na quarta, no dia que for mais propício, ok? Que é aquele dia que você vai tirar, vai separar para estar um tempo maior com o Senhor, de meditar mais, pegar a palavra de Deus, tempo de mais oração, de mais meditação, de descanso no Senhor, porque você não pode tocar a vida, tá ok? Na correria, tá? Então são 6 passos, no 7º você para, meu irmão. Para sacrificar o Senhor, para ofertar o Senhor, para cultuar o Senhor. Eu me admiro de pessoas, crentes, servos de Deus, que vão tocando a vida, chegam no dia do culto, faltam o culto, assim, né, por nada. Não, isso não está certo, não. Você precisa parar. E foi assim que conduziram a Arca do Senhor. 6 passos no 7º paravam para sacrificar, para ofertar. E aí mais 6 passos no 7º paravam. E aí, deixa eu te trazer uma informação. De Gibeá para Jerusalém, 20 quilômetros. 20 quilômetros. 6 passos, uma oferta. 6 passos, uma oferta. Isso quer dizer que eles pararam 3.700 vezes. O que você acha? 7.000 bois e carneiros ofertados ao Senhor para conduzirem a Arca da Aliança. O que você acha que Deus, como é que Deus se agradou da maneira como eles valorizaram a arca que representava a glória da sua presença. Como Deus se alegrou, hein? Com aquele temor, com aquela valorização da sua presença ali no meio do seu povo. A Bíblia diz que Davi convocou toda Jerusalém para esse momento, entendeu? E versículo 14, Davi se vestiu de um colete sacerdotal, ele ficou em êxtase de alegria, um gozo espiritual. Ele se vestiu com um colete sacerdotal de linho e foi dançando, diz o texto, com todas as suas forças perante o Senhor, porque eu creio que uma unção de glória desceu naquele lugar, porque agora eles estão fazendo a coisa da maneira certa, entendeu? Já não é mais euforia, não é mais o ímpeto da carne, não é mais a carne falando, não. Agora é o Espírito de Deus, a unção do Senhor sendo derramada ali naquele lugar, irmãos. Davi dançava com todas as suas forças. Davi não estava nem vestido com vestes reais, ele estava com um colete de linho sacerdotal, dançando, pulando de alegria, cheio do Espírito Santo, né? Versículo 15, enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta, de chofar tocando à vontade. Então, no versículo 16, diz que aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a esposa dele, Mical, filha de Saul, ficou lá na janela, observando o rei Davi dançando, comemorando perante o Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela desprezou ele no seu coração. Até porque a gente tem informações em textos anteriores que a Mical, ela tinha ídolos, tá? Ela servia outros deuses. Enfim,
E eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. Davi ofereceu novamente o holocausto, o sacrifício de comunhão perante o Senhor. Versículo 18, após oferecer os holocaustos, sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Coisa linda, irmãos. Davi quase que se revestiu ali de um sacerdócio, né? E ele deu pão, versículo 19, bolo, tâmaras. Eu estive em Israel, comi tâmaras. As tâmaras de Israel são doce, uma maravilha. Bolo de uvas passas deu para cada homem, para cada mulher israelita, que estavam ali festejando junto com ele. E todo o povo partiu depois para a sua casa com aquela alegria, com aquela unção, cheios de alegria por participarem daquela festa. E aí, quando Davi vai para casa com aquela unção tremenda para abençoar a sua família, eis que ele é confrontado com a Mical, filha de Saul. E infelizmente essas coisas acontecem, já deve ter acontecido com você. Se aconteceu, se você quiser compartilhar ou não, fica à vontade, né? Mas já aconteceu comigo lá atrás, quando eu era novo convertido, né? A gente chegar com aquela alegria em casa e às vezes uma pessoa, um familiar, um amigo, às vezes no trabalho, né? Que não é servo do Senhor, não é uma serva do Senhor, vem e te confronta, tá? Tentando roubar a sua alegria. E foi o que aconteceu. A Mical tentou roubar a alegria de Davi, confrontando ele, disse o seguinte: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto real na frente das escravas dos seus servos, como se fosse um homem vulgar. Mas como um homem vulgar? Que história é essa de homem vulgar? Não vulgar nada. Davi estava ali um homem desnudo, desnudo no sentido de um homem simples, um homem do povo, glorificando a Deus como um adorador comum, simples, que deve ser. 21, mas Davi disse para Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Eu não dancei para homens, não dancei para me aparecer, eu não dancei como um vulgar, não. Eu dancei para o Senhor, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, Saul, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei. Davi era um adorador. E ele ainda diz o seguinte, em versículo 22, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Se for diante do Senhor, eu faço. Mas eu tenho certeza que eu seria honrado por essas escravas que você mencionou. E para encerrar o último versículo, o texto vai dizer o seguinte: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela morreu sem dar a Davi filho algum. Não se sabe se por conta dessa afronta que ela fez a Davi, não se sabe se porque ela servia a outros deuses, não se sabe se por conta desse dia Davi não a procurou mais como esposa, até porque Davi tinha outras esposas. Deixa aí nos comentários, ok? Mas a informação é que ela morreu sem filhos. E assim nós encerramos nosso estudo de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida. Pelo menos eu aprendo o seguinte, irmãos, que eu preciso fazer tudo conforme a vontade de Deus. Não importa o meu achismo, as minhas vontades, a minha euforia, como eu acho que deva ser. Não, eu preciso buscar aqui, a palavra de Deus, como o Senhor quer que eu faça. Amém? Que Deus lhe abençoe e até a próxima quinta-feira. Paz.